A gente hoje vai fazer um módulozinho aqui rápido, um pouco mais descontraído, sobre estratégia de dupla em primeiras metades. Mas, antes de tudo, é importante a gente se apresentar para vocês saberem quem somos nós. As duas pessoas de câmera ligada são as pessoas que vão dar o módulo agora. Meu nome é Luísa Cortes, eu fui presidente do Senatus, fui finalista de alguns campeonatos nacionais aí, e atualmente componho o time de CA-Team do Campeonato Mundial em Língua Portuguesa. É um prazer estar aqui. Nicolas, você quer falar um pouquinho sobre você ou você quer que eu te apresente? Essa é a minha dupla, gente, o Nicolas. Tá, eu tenho que pegar meu fone, mas o meu nome é Nicolas, eu sou o atual presidente do Senatus e a dupla da Luísa, quando ela debate. Ele também é finalista de alguns campeonatos, tem vários prêmios e tal, enfim. O importante não é isso. O importante é a gente conversar aqui sobre essa estratégia de dupla. E aí, a gente vai passar por alguns pontinhos de coisas que a gente acha relevante para se considerar quando você está pensando em como montar a sua primeira metade com a sua dupla. Só que essa discussão só vai ficar funcional se a gente primeiro conversar um pouco sobre a diferença entre você ter uma dupla fixa e montar essa estratégia com a sua dupla fixa e você tentar construir uma estratégia como dupla que é de primeira viagem, de um debate ou de um campeonato pontual. Por que isso? Porque a maior parte da construção da estratégia, quando é uma estratégia profunda e desenhada de um jeito mais encorpado, vai envolver você conhecer muito bem o estilo de debate, o estilo... De vez em quando é passa-moto, gente, desculpa. O estilo de pensamento da pessoa com quem você está debatendo. Não adianta você tentar aplicar todas as estratégias que a gente vai passar aqui, todas as discussões que a gente vai ter, com pessoas que você conhece pouco, com uma pessoa que você conheceu poucos dias antes de ir no campeonato, com uma pessoa que você está duplando em um debate específico, num treino, testando. Isso são coisas que se constroem ao longo do tempo. E por que isso? Porque técnica requer tempo para ser bem desenhada. Você não consegue simplesmente aplicar uma boa estratégia, uma estratégia muito volumosa, numa coisa que você acabou de começar a fazer. Você leva tempo para afiar isso. Isso não significa que não existam técnicas de estratégia de dupla que você possa aplicar numa dupla de primeira viagem. Tem muitas. Só que todas elas juntas e esse tipo de estratégia mais aprofundada e mais de longo prazo que a gente vai dar prioridade aqui para discutir, não dá tanto. Se vocês quiserem um pouquinho no final, quando a gente abrir para as perguntas, a gente pode explorar um pouco mais dicas para construir, tentar fazer algo parecido com as principais coisas que a gente vai passar aqui hoje com duplas de primeira viagem, mas a gente fez essa seleção, não só porque nós somos uma dupla de muito tempo, que tem uma convivência muito intensa, desde 2019, a gente se conhece bem, conversa muito e tal, e isso muda a forma como a gente debate, mas porque a gente sentiu que assim a gente conseguia fazer um módulo que é mais interessante e que lida com aspectos da estratégia de debate que não foram realmente lidados ainda em módulos dados em português, porque nós não temos muita conversa sobre como construir essa estratégia de dupla especificamente. Então a gente fez a escolha de fazer isso hoje, espero que funcione para vocês. E esse aviso inicial era importante para a gente entender o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Tá. Então, dado esse aviso inicial, a gente vai falar sobre algumas coisinhas. Começando sobre uma ideia de estrutura de primeiro-ministro, que é impossível você discutir primeiras metades sem falar sobre primeiros discursos. O discurso de primeiro-ministro ele tem particularidades específicas, mas a maior parte dessas particularidades é também aproveitada para líderes da oposição. Então, falar sobre primeiras metades começa por falar sobre o primeiro-ministro. Só que eu não sou primeiro-ministro há anos, não gosto de falar na meiuca do debate sempre, então Nicolas tem essa parte. Antes de eu falar de PM, eu só queria falar mais um pouco de dupla fixa e dupla inicial. É que se você parte do pressuposto de que debate algum esporte e tal, algo assim, a gente tem que entender também que no debate cada um tem a sua função. Então, sei lá, tentem não inventar moda e, obviamente, duplar com várias pessoas diferentes te ajuda a ter um pensamento, uma abordagem diferente, te capacitar a fazer mais coisas e tal, mas a gente está partindo do pressuposto de que a gente está querendo dar dicas para duplas fixas que querem, sei lá, ir para algum major, tipo o CMBLP, e você não vai duplar com alguém que você conheceu ontem se você está esperando alguns resultados que sejam um pouco maiores, mas tudo que vai ser dito aqui serve para todo tipo de dupla, é só que eu particularmente não apoio duplas pivotantes, assim, eu acho que é uma perda de tempo.
Honestamente, eu também não dou conta, assim, eu nunca tive, inclusive. Se eu fui em 2 campeonatos com duplas que eram desconhecidas por mim, foi muito, porque eu sou monogâmica de debates. E só de debate, aparentemente. Mas a questão também é que, obviamente, a gente sabe que tem várias dicas que são, tipo, fáceis. Tipo, chega lá e mata o debate no primeiro discurso, ou chega lá e desenvolve os melhores argumentos, que, obviamente, também podem render vitórias de primeiras bancadas, mas, de novo, o módulo não é um módulo sobre fazer, tipo, ganhar em primeiras oportunidades, é basicamente um módulo de estratégia, e se a gente está falando de estratégia, não faz sentido você ter uma estratégia que não é planejada, porque senão vira uma tática. Então, é a estratégia que você pensa, tipo, com um pouco mais de tempo, então não faz sentido você montar a estratégia com uma coisa que não seja fixa, porque vira uma tática. Mas sobre PM, assim, um pouco da minha perspectiva, vocês estão ouvindo também essa sirene? Peraí. Tá, enquanto o Nicolas, ou a Brenda fecha a janela ali, eu queria falar mais uma coisinha sobre essa coisa de dupla fixa. É que a gente tem que pensar muito no nosso objetivo quando selecionando esse tipo de coisa. Escolher ir num campeonato como uma pessoa de primeira viagem, que você nunca testou, você está muito afim de debater e compreender o próprio discurso e pensar suas estratégias dentro do seu próprio discurso, pode ser muito bom. Mas se você está pensando em aproveitamento de campeonato como um todo, você conseguir juntar estratégias dentro do seu próprio discurso com estratégias mais profundas de dinâmica de dupla, aí já é o melhor caminho. Então, você está indo em campeonatos mais competitivos e campeonatos que vão ser mais difíceis para você, ter uma dupla que você conhece melhor. E aí essa é a diferença de tipo, não é radical, nossa, só duplei com uma pessoa na vida inteira. É ter alguém que você conhece o estilo de debate bem e que você sabe como essa pessoa se comunica. Isso que a gente está definindo como dupla fixa. Só para ficar bem claro. Vai lá, Nicolas. E, como alguns de vocês já sabem, outros talvez não, eu tenho sido uma pessoa que é bastante metódica em vários aspectos da minha vida. Eu acho que o primeiro-ministro é uma posição em que você tem que ser metódico, porque não é só chegar lá e fazer alguma coisa. Você pode até chegar lá e fazer alguma coisa, mas provavelmente não ter uma estrutura vai te tornar bastante inconstante. Primeiros ministros que fazem discursos ruins são especialmente problemáticos porque o primeiro governo tem uma maior predisposição, pelo menos na educação brasileira, de tomar quarto. Então, um primeiro-ministro mal feito te afunda muito mais do que uma extensão meia boca, sabe? Então, tenho isso em mente e eu acho que a estruturação realmente corta bastante tempo e ajuda a gente bastante. Eu tenho uma estrutura mais ou menos fixa de primeiro-ministro e eu altero ela conforme a gente vai fazendo o prep time, a gente vai falar da conversa de prep time depois. Mas basicamente a estrutura do meu primeiro-ministro eu vou fazer uma introdução ou algum contexto e eu sempre separo o primeiro minuto do meu discurso para falar alguma coisa que seja minimamente importante ou que vai ditar o ritmo do meu discurso. Então, o último discurso que eu fiz PM valendo foi na semifinal do Open Brasil, que a gente foi o primeiro governo, porque na final a gente fez o segundo governo. E eu lembro que nesse discurso eu separei boa parte do meu primeiro-ministro, não boa parte, assim, exatamente o primeiro minuto, a falar qual era o problema que a gente estava tentando resolver na moção. Isso é muito importante, porque o primeiro-ministro ele tem que enquadrar bem o debate, para o debate ser sobre a narrativa que você quer criar sobre ele. Ou seja, se naquele debate eu determinei que as coisas mais importantes eram a liberdade da população cubana, o meu primeiro minuto não foi falando sobre como a iniciativa privada, ao ser apoiada ou ao crescer em Cuba, garante a liberdade. Antes da gente falar do mecanismo que a moção cria para resolver, a gente fala da premissa de que baseia as nossas ações. Então, meu primeiro minuto tende a sempre ser isso. Então, é alguma coisa pseudodramática ou não tão engraçada quanto eu tento ser nos meus whips. Então, eu peço bastante a palavra no primeiro minuto para a gente conseguir definir o que a gente está falando. E eu acho que isso facilita bastante porque você tende a não ser esquecido e facilita muito ao fazer o ponto de informação. Porque, primeiro, você guia o seu caso, o caso da sua dupla, e você consegue criar uma questão central que a educação vai sempre prestar atenção quando alguém trouxer algum tipo de análise no debate. Então, o debate acaba sendo sobre o que você define no seu primeiro minuto e sobre a argumentação que você faz, obviamente. Mas então, tem esse primeiro minuto que acaba sendo bastante importante, então eu realmente recomendo que vocês, tipo, deem um passo para trás e queiram se importar com a moção e fazer com que se importem. Luísa, quer falar alguma coisa?
Não, ok. E depois desse primeiro minuto, eu vou para a parte mais ou menos chata, que eu particularmente gosto, que é a parte da definição. E aí, na definição, você tem a oportunidade de, tipo, explicar por que que a moção é debatível ou viável. E, tipo, por exemplo, na primeira rodada do WDC desse ano, a gente teve uma moção que era basicamente a Coreia do Sul faria esforços significativos ou qualquer outra coisa assim, implementaria questões econômicas significativas para conseguir ter mais contato com a Coreia do Norte. E um primeiro governo bom fala de por que que a Coreia do Sul faria isso. E um governo melhor ainda falaria, tipo, por que que é possível que a Coreia do Sul faça isso e atinja os resultados, do tipo, e por que que a Coreia do Norte também vai estar interessada em ter essa abertura e por que que não vai ser, tipo, um lado único. Então, a parte da definição é a parte em que você resolve a praticidade do debate, basicamente, ou seja, você fala como que ele vai funcionar, ou sobre quais métricas, ou como que se parece, simplesmente para clarificar o debate. Então, na mesma semifinal de Cuba, eu lembro que eu ia apoiar a abertura à iniciativa privada, e eu lembro que eu falei assim, ó, ok, em qual mundo a gente vai defender e qual mundo se parece com o mundo que a gente vai defender. E aí eu lembro que eu e a Luiz, a gente conversando no Capital, a gente chegou à conclusão de que poderia ser uma abertura à iniciativa privada que fizesse com que Cuba pudesse ainda ter um Estado forte que cria alguma coisa como um SUS, mas que, assim também como o SUS, não é fechado à iniciativa pública, no caso. Então, ao ser aberta a iniciativa privada, você poderia ter coisas como saúde privada ou plano de saúde, se você trabalha para uma determinada empresa, o que não significa que o Estado cubano vai ser necessariamente desmantelado ou obliterado, que era o que a gente não queria engajar naquele debate. Né? A gente não queria fazer um debate sobre destruir completamente o Estado cubano e acabar com todos os ganhos, e nem ser um debate sobre se tornar o Ancapistão, sabe? Então, uma definição que clarifica e que faz com que o que você está querendo dizer está claro e que clarifica o debate ajuda bastante, porque assim você não é disputado em pontos que não valem a pena. Depois que tem a parte da definição, eu vou para a parte do enquadramento. E aqui não é só, tipo, o cenário que você está pintando, o contexto que você está pintando para o debate ser sobre você, é mais uma questão de você tentar limitar o debate para o debate se direcionar melhor. O enquadramento também é a parte em que você fala o que está no seu fardo e o que não está no seu fardo, ou seja, coisa que você tem que provar. A gente tem que provar na moção de esta casa melhoraria, você apoia a iniciativa privada em Cuba, a gente tem que provar no nosso cenário que isso vai ser melhor para Cuba. A gente não tem que defender o Estado cubano, ou a gente não tem que defender a ditadura, ou qualquer outra coisa do tipo, ou o que quer que seja. A gente também não tem que defender uma abertura desregulada à iniciativa privada, por exemplo. Então, isso ajuda bastante você a lidar com o debate, e aí você também tem que justificar o porquê de você não estar engajando com essas métricas. E aí a parte do preemptive, ou do pré-engajamento, engajamento prévio, se você não gosta de estrangeirismos, que é a parte que você vai analisar qual linha de argumentação da oposição é mais forte para o seu caso, e aí você vai tentar engajar com ela do melhor jeito possível. Então, não é só você falar assim, e o debate não é sobre tal coisa. É você detectar algum enquadramento da oposição que é ameaçador ao seu, sei lá, um outro stakeholder, ou uma outra abordagem da moção que possa te colocar para fora, e você quer mostrar por que que aquilo ali é pouco provável. Então, naquela moção de esta casa, é, esta casa apoia filmes que retratem pessoas com deficiência em constante história de superação. E aí, numa moção de esta casa lamenta isso, uma coisa que você, como governo, quer evitar que façam é tipo a linha de, se você lamenta filmes de história de superação, você também lamenta a empatização com pessoas com deficiência, e isso geraria uma menor proposição de políticas públicas, porque hoje a única forma que as pessoas deficientes têm de se colocarem no campo político, na visão política de várias pessoas, é através de filmes de superação e etc. Então, você quer tirar o debate disso se você for governo. Então, você vai tentar criar respostas pré-engajadas que limitem essa linha de debate, e você tem que dar, obviamente, análise e motivos para isso, mas é importante você fazer isso quando você é primeiro governo, que é limitar as linhas de oposição que podem retirar sobre o debate, e, obviamente, dando razões para isso. É bom você fazer isso porque, primeiro, você consegue criar um novo fardo para um argumento de oposição, ou seja, o que uma segunda oposição, especialmente quando você é primeiro governo, podaria, é simplesmente a argumentação que você fez no PrEP.
A questão de você fazer resposta pré-engajada, ou de você limitar o escopo mais forte do caso de oposição, é justamente você criar um novo fardo para que a oposição consiga provar determinado argumento. Então, o passo que elas têm que dar para conseguir provar que um argumento acontece, não só tem que provar o próprio argumento, mas provar porque o que você está falando não vai acontecer. Ou seja, ou bater no seu frame, fazer com que o seu frame seja irrelevante, ou mostrar por que o enquadramento, ou frame delas, é mais importante do que o seu, tal, etc. Isso acaba sendo bastante importante, porque ao mitigar as linhas alheias, você torna a sua linha mais relevante. Quanto isso não é esquilar? Esquilar é quando você, tipo, redefine a noção de um jeito que, tipo, enfraquece os lados. Ou seja, quando você fala assim, esta casa apoia a abertura à iniciativa privada de Cuba, mas essa abertura é num único setor bem específico e a gente vai manter 75% do controle estatal sobre o mercado, mas vai ter alguma abertura à iniciativa privada, não vai ser tudo fechado. E já tem um pouquinho de turismo. Isso é esquivar a noção. Agora, o que eu estou dizendo é, tipo, dar respostas pré-engajadas. Então, não é sobre você tentar matar o debate da definição e esquilar, é sobre como você fala que outras linhas de oposição não são tão relevantes quanto a sua. Então, não é, tipo, retirar essas linhas. É basicamente você colocar fardos de por que aquilo ali não é mais importante do que você está falando. Então, por exemplo, nessa mesma noção de lamentar filmes de história de superação de pessoas com deficiência, uma linha possível da oposição seria essa linha política. Se essa linha política, primeiro, é muito impactante, porque obviamente tem muito a ver com pessoas deficientes tendo legislações a favor dela ou não, você criar um fardo que, tipo, que fale, olha, é muito improvável que isso seja assim tão determinante, porque existem vários outros motivos pelos quais um político quer empatizar com pessoas com deficiência. A gente acredita que propaganda política, a gente acredita que esse público eleitoral são suficientes para eleger políticos, a gente não acredita que filmes com história de superação sejam as linhas mais pertinentes de oposição, portanto, vamos abordar essa minha linha aqui, que tem realmente a ver com a centralidade do debate. Então, não é limitar o debate, é fazer com que o debate seja mais centralizado sobre você. Enfim. Depois disso, tem a parte de argumentação. E a parte de argumentação, eu acho que é a parte que vocês mais sabem. Tipo, o título do argumento, razão, 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 impacto, impacto, impacto. E aí, o sopesamento. E aí, no sopesamento, enfim, a parte de análise realmente, se vocês não importam o que vocês fazem, então existe um jeito diferente. Mas, no final, é importante fazer um sopesamento. E o sopesamento remete à premissa de o que você está querendo fazer, por que você está querendo fazer. Então, terminar o debate, terminar o seu discurso sopesando, tipo, por que o ganho que você tem é especialmente importante para aquela população, ou por que o dano de histórias de superação de pessoas com deficiência é pouco provável de alterar políticas, mas esses filmes criam um nível de expectativa que é incompatível com a grande maioria de pessoas com deficiência, e por essa dor a esse grupo de pessoas ser garantido, é preferível que a gente opte por lamentar, porque esse dano é muito mais garantido a essas pessoas que não conseguem, que ficam além das expectativas por não serem pessoas que superam as próprias adversidades. Esse ganho é muito mais provável, é muito mais claro para a mesa de educação do que um impacto alheio, que é um impacto de políticas sendo feitas. Então, você cria um fardo para a população provar que aquilo ali acontece, e ao provar que aquilo ali é pouco provável de acontecer, você dá relevância para o seu próprio caso, que é isso aqui é muito mais provável e esse aqui é um impacto que é persuasivo, não só um impacto muito grande que tem pouca probabilidade. Então, fazer o seu pesamento é você mostrar por que o impacto que você está dando é importante e delimitar as métricas, seja tipo um impacto que é mais provável, mas ainda que não seja mais provável, é muito mais intenso caso ele ocorra, e defender bem essas métricas e fazer um seu pesamento prévio com as linhas de oposição que você acredita que sejam possíveis, é especialmente importante porque isso delimita o seu caso e também facilita para vocês fazerem pontos de informação, e essa é basicamente um PM estruturado, e ok. Ok, depois dessa formação a jato sobre PM que vocês não sabiam que vocês teriam, eu vou mudar um pouco a ordem, Nicolas, que a gente tinha planejado, porque eu acho que agora eu preciso falar sobre o foco no PM ou LO, senão não vai fazer sentido. Mas o que rola? Ok, vocês têm uma dupla que vocês conhecem bem. E aí vocês sabem como essa pessoa pensa. Então vocês conseguem, ou já testaram, ou conseguem supor, de acordo com o estilo de debate de cada um, quem frequentemente, mesmo que não sempre, será PM ou líder, e quem frequentemente, mesmo que não sempre, será adjunto. Sabendo dessa dinâmica, você sabe imediatamente de quem é o PrEP quando vocês caem em primeira metade. Por quê?
Porque a pessoa que fala primeiro tem só aquele prep para pensar tudo que ela vai dizer. Então, ela tem basicamente 2 minutos para montar um discurso inteiro. Isso é bastante, tipo, isso é muito, muito, muito relevante, isso não pode ser abandonado. Focar no PM, focar no líder da oposição durante o prep time, quando vocês estão na primeira casa, é essencial para vocês conseguirem fazer discursos minimamente coesos. E para fazer isso, é muito importante que a pessoa que é adjunto conheça muito bem o estilo de pensamento, e não só o estilo de debate, da pessoa com quem ela está debatendo. Por isso que a gente está aqui defendendo duplas fixas, porque a construção da estratégia precisa partir desse conhecimento. Não vai ser durante o prep time que você vai conseguir sacar a personalidade da sua dupla, entender como ela pensa, entender o que você precisa fazer depois dela. Então, compreender o jeito que ela raciocina sobre um fato, o jeito que ela normalmente estrutura o discurso dela por trás das cortinas. Então, conhecer a folha dela, conhecer o método dela no prep, conhecer se ela tem uma estrutura fixa de PM, e aí entender o que cabe e o que não cabe dentro desse tipo de discurso que ela vai fazer, já te permite construir um prep que seja minimamente útil. Então, a conversa de prep, ela tem que ser voltada a pensar o melhor discurso possível para a primeira pessoa que vai falar. E aí, conversa de prep, para o adjunto, significa tentar ser o mais crítico possível do caso que está sendo construído. A pessoa que está no PM, no líder da oposição, pode ser propositiva, pode pensar vários argumentos e começar a estruturar eles. Isso, claro, não significa que o adjunto não possa dar ideias de argumento, mas que uma função muito essencial, que não dá tempo do líder fazer, é você pensar onde está o furo, onde está o buraco, o que não está funcionando, o que está faltando. E criticar o discurso que está sendo montado pelo seu colega é o que te permite chegar lá já com um caso coeso, em vez de um caso muito esburacado, que quando você escutar o discurso, você vai perceber onde estão os buracos e ter que consertar tudo isso correndo no seu próprio discurso. Tentar blindar o máximo possível esse primeiro caso para depois o adjunto conseguir de fato fazer o que não dá tempo e não o que faltou, e tem uma diferença crucial aí, porque o que faltou que você falhou em fazer. O que não dá tempo é o que realmente não dá tempo, e esse é o trabalho do segundo fazer. Então, você conseguir construir o discurso do PM, o discurso do LO, para que o adjunto possa fazer o que não deu tempo de fazer no primeiro discurso, significa entender a velocidade que a sua dupla fala, quanto tempo ela passa analisando, o quanto ela impacta, o quanto ela estrutura, se você tem que ser mais ou menos abstrato, se você tem que ser mais ou menos exemplificativo, se você tem que ser mais ou menos crítico, quantas refutações prévias normalmente ele faz durante o discurso dele. Porque vocês não vão conseguir ajustar cada detalhe do discurso do coleguinha durante o prep. Não dá tempo, simplesmente não dá tempo. Então, compreender o que essa pessoa provavelmente vai fazer é o que te permite fazer um prep de fato eficiente, em que vocês não tenham que passar por coisas que não vão mudar. O prep é sobre o que vai mudar, o que está faltando, o que precisa de mais, quem vai ficar com o quê, qual vai ser o caso central, o que muda. O que é igual, tipo, as divisões de quantos argumentos para cada um, quanto tempo gasto em cada coisa, quem fica com mais trabalho refutativo, quem fica com mais trabalho estrutural, isso está mais ou menos definido pela personalidade de cada um. E aí conhecer, então, assim, se você vai duplar com alguém pela primeira vez, priorize duplar com um amigo, porque pelo menos mais ou menos esse tipo de coisa você consegue saber. E aí você consegue fazer esse prep mais eficiente de um jeito muito mais tranquilo, sabe? Então, por exemplo, o Nicolas, extremamente metódico. Eu sei exatamente o passo a passo que vai ser seguido no nosso prep. Eu sei a cronometragem que ele faz do nosso prep. Quanto tempo a gente tem para fazer cada coisa. E eu tenho que caber naquele tempo, porque ele precisa disso. E eu sou uma pessoa muito não estruturada. Eu me adapto 100% à situação em que eu tô. Então, eu vou chegar lá e eu vou fazer nos moldes do Nicolas o prep. Eu vou ser o mais crítica possível e eu vou resumir para ele coisas, porque esse é um trabalho que funciona para gente. E aí eu vou dar ideias onde precisa dar ideias, eu vou ficar calada quando precisa ficar calada, porque ele precisa de mais tempo para escrever o debate, e eu preciso de menos, porque eu tenho tempo durante o debate para escrever o que eu vou falar. E aí a gente vai chegar no debate já com mais ou menos tudo desenhado. Não porque a gente falou sobre tudo, mas porque a gente já sabe o que vai acontecer no discurso do outro. Inclusive, assistir aquele nosso pré aberto é muito chato, porque 8 minutos dos 15 minutos a gente passa em silêncio, porque a gente não precisa falar mais.
porque a gente já sabe o que está acontecendo, a gente já consegue ver como está a preparação do outro, a gente já sabe onde estruturar o que precisa ser dito e o que não precisa ser dito. Então, conversa de prep. 3 pontos sobre a conversa de prep para levar em consideração se você tem um PM bem estruturado. Quem guia o prep é a primeira pessoa a falar. A função do adjunto é ser criativa em ambos os lados, tanto fornecendo argumento quanto criticando o que está sendo construído. E o terceiro ponto é: não importa se você demora para escrever o seu discurso como adjunto, você precisa se virar, porque não tem tempo suficiente para passar sobre tudo, não tem tempo suficiente para passar por tudo. Então, já chegue com coisas pré-definidas, já chegue com divisões pré-definidas, já chegue com estilos de divisões de acordo com o tipo de debate em que vocês estão pré-definidos, porque aí você consegue fazer uma coisa bem mais eficiente. Aí, você quer adicionar alguma coisa sobre conversa de prep, Nicolas? Eu acho que a conversa de prep... Eu gosto da conversa de prep porque eu acho que a maioria dos debates é ganhado e perdido no prep. Tipo, se você tem uma dupla fixa. Porque se você não tem uma dupla fixa, você não sabe como a outra pessoa vai performar, então você não sabe pelo que esperar. E é por isso que não debater com uma dupla fixa atrapalha estratégias como um todo. Que não dá para você confiar na pessoa e na entrega da pessoa. Mas, enfim, a questão de quando a gente está fazendo o prep, e uma das coisas que eu gosto particularmente de fazer o prep com a Luísa é que a gente sabe bem cada função, então na hora que a gente vai executar as coisas, nunca tem um período de discussão ou de treta. Então, isso é uma coisa que a gente já viu em algumas outras formações de primeiro-ministro, que é tipo, o primeiro-ministro é o cacique da dupla na primeira metade, porque ele que se ferra primeiro e ele que fala primeiro. Mas uma coisa que, pelo menos para mim e para a Luísa, funciona bastante, é que eu não gosto tanto de criar, assim, tipo, eu gosto de vir com alguns argumentos muito específicos ou alguma estratégia muito específica, e a Luísa, ela tem algumas enciclopédias na cabeça dela. Então, tipo, como o meu primeiro-ministro é bastante estruturado e eu gosto mais dessa parte de estratégia, muitas das vezes que a gente faz nosso prep é 100% a parte estratégica comigo e a parte de argumentos com ela. E eu vou só falando assim, Luiz, eu preciso de um argumento que resolva isso aqui. Aí ela vai lá e me dá um argumento. Aí eu preciso de um argumento que resolva outra coisa. Então, saber bem a função de cada um evita alguns atritos. Eu só quero deixar isso mais claro, porque quando você é adjunto, e detalhe, a Luísa fala, criticar o discurso, o jeito mais claro que eu acho que isso seria, tipo, apontar fardos de prova do discurso do seu PM, porque é realmente muito interessante quando você vem com um argumento e a pessoa faz uma crítica aleatória. Então, o jeito que vocês colocam as coisas durante o prep time é muito importante, porque qualquer tipo de discussão que não seja absolutamente clara é uma perda de tempo. Então, quando você faz uma crítica que parece que alguém está só enchendo o saco do seu discurso e não essencialmente falando assim, olha, Nicolas, tem um buraco aqui, que eu acho que é um fardo, fica muito difícil de você produzir alguma coisa e criar algo. Então, tem, tipo, adjuntos, tenham em mente o que vocês precisam apontar e primeiros ministros tentem ser o mais constantes possível para você não deixar o seu adjunto tipo, sobrecarregado. O adjunto do primeiro-ministro, especialmente, ele tem muita coisa para fazer porque ele tem que responder. Alguém fala depois, completar caso construir. E o adjunto da oposição, se ele engaja bem com a primeira metade é decente, ele já sai com boa parte do serviço feito. Mas o adjunto ele também se sente muito sobrecarregado quando o PM não entrega um enquadramento decente ou outras coisas decentes. Então, tentem ser o mais claros e diretos possíveis para vocês não gastarem os 15 minutos de vocês, porque vocês podem ter certeza que tem muito debate que dá para você saber que você vai perder ou que você vai terceirar faltando 2 minutos para acabar, e vocês não querem fazer esses prep times assim, né? Sim, é uma sensação bem lixo quando você vê que o prep falhou e já era, sabe? Que é um tempo que não volta. Então, gasta com parcimônia, sabe? Tipo, cada coisa dita tem que ter um propósito para ser dita. Mas ainda nesse tópico, falando sobre isso de o PM sobrecarregar o adjunto, é muito importante você conhecer as suas próprias necessidades para você conseguir construir estratégia. Não existe molde pronto para uma estratégia, tipo, toda vez isso vai acontecer, independente de qualquer dupla, independente de quem está onde, independente de qualquer coisa. O primeiro-ministro vai dar toda a estrutura, o adjunto vai dar toda a criatividade, conteúdo argumentativo,
E você vai ter essa estrutura basicamente para sempre. Não, depende muito de quem são as pessoas debatendo. Eu sou uma pessoa muito não estruturada, extremamente criativa. Significa que eu não sou organizada? Não, significa que eu sou extremamente organizada, só não sou estruturada. Então, a gente tem um prep muito organizado, mas ele faz a estrutura, porque eu não gosto de pensar sobre isso. Odeio pensar em estratégia de debate. Irônico, né, do módulo sobre estratégia. Mas eu odeio falar sobre estratégia, porque eu acho um porre. Eu gosto de falar de argumento. Então, eu odeio gastar o tempo do meu discurso tendo que explicar estratégia. Aí o Nicolas é uma benção na minha vida, porque ele adora fazer isso, não gosta de argumentar, porque ele fica, isso é óbvio. E cansa. E aí eu termino de analisar para ele. Mas isso só funciona porque eu sei das minhas necessidades, eu sei das necessidades dele. Eu sei o que ele faz, eu sei o que eu preciso fazer. Então, entender quem você é dentro do debate, o que você consegue realisticamente entregar e o que não, e conversar disso abertamente com a sua dupla, fora do prep, antes do campeonato, porque não dá tempo de ter essa discussão durante o prep, e isso já vai, assim, cortar um tempo gigantesco da preparação de vocês. No primeiro campeonato que eu e o Nicolas debatemos juntos, que foi no ano passado, a gente, umas 2 ou 3 semanas antes do campeonato, já estava trocando ideia especificamente sobre posições. A gente já tinha debatido junto, a gente já tinha testado ordens diferentes para falar, mas a gente começou a debater, em teoria, um com o outro, o que funcionaria melhor e o que não. E isso foi uma parte muito relevante do nosso treino e a gente conseguiu se dar bem como dupla muito rápido, porque a gente teve essa sacada de isso só vai funcionar se a gente souber o que o outro precisa dentro do debate, como o outro gosta de fazer prep. Então, antes da gente ir testar a prática, a gente já sabia na teoria como era. E a gente já chegou na prática vendo dentro das possibilidades, de acordo com quem cada um de nós é e com que tipo de posição cada um de nós gosta. Isso pode mudar também com o tempo. Isso também é muito importante de falar. Pode ser que você, enquanto debatedor, mude e você comece a querer fazer outras coisas. Eu era uma pessoa viciada em fazer PM, tipo, era a minha posição favorita do debate. Eu gostei muito durante muito tempo e hoje em dia eu tenho muita preguiça do PM, porque eu, cada vez mais que estudo argumento, penso mais em argumentação e menos em estrutura. Porque eu comecei a estudar mais argumentação informal, isso começou a se tornar mais relevante na minha vida. E aí, isso mudou totalmente a minha dinâmica de dupla na época e continua influenciando até hoje. E saber em que ponto da vida de debatedora sua dupla tá também, se ela tá meio de saco cheio, se ela quer variar, se ela quer testar outras estruturas, isso é muito importante. Então, gente, sabe tipo relacionamento? Comunicação e tal. Ter uma dupla é tipo casar. E ter uma dupla momentânea é tipo ter um casinho, só que você tá preso com a pessoa por um fim de semana. Então, é tipo, você conhece alguém no Tinder e o primeiro date é ir para um chalé passar fim de semana sem internet, sabe? Tipo, então, saibam escolher as pessoas com quem vocês vão duplar e saibam se comunicar com as pessoas com quem vocês vão duplar, mesmo que seja a primeira vez. Conversem sobre as coisas antes. Tipo, criem todos os processos de consentimento. Negociem todas as coisas antes. Porque chegar lá, na R1, 7 da noite, sexta-feira, estressado, que passou a semana inteira, com muito, muito, muito arrependimento de por que eu me inscrevi nessa desgraça de campeonato, e ficar, ok, e aí, você quer fazer o quê? Não vai funcionar. Você precisa de muito mais tempo e de um espaço muito mais tranquilo, sem pressão, para conseguir ter uma conversa honesta sobre quem você é no debate, o que você precisa no prep, o que é irrelevante para você e o que você precisa dentro do seu discurso, o que você consegue entregar, o que você não consegue. Gastar os 5 primeiros minutos de prep da sua R1 fazendo isso pode desgraçar toda a sua trajetória naquele campeonato. Então, tipo, é uma conversinha de WhatsApp que você tem antes que faz uma diferença desgraçada. E se você tem uma dupla fixa, uma dupla que você conhece bem, você consegue ir tendo essa conversa aos poucos, você consegue chegar num nível de eficiência que o prep vira um momento de descanso. Sabe, tipo, é um momento em que você tem certeza de que as coisas vão funcionar. E você cada vez mais elimina a possibilidade de rolar isso, de você chegar no final do prep e pensar, putz, terceiro lugar. Ok, tenho argumentos bons, mas isso aqui tá uma zona e não vai dar tempo de consertar. E eliminar essa sensação é o objetivo principal. Aí tá. Pensando nisso, conversa de prep, você tem dinâmica de dupla. Dinâmica de dupla eu já comecei a introduzir bastante, porque a gente tem essa coisa de seu estilo e tal, mas existe uma coisa importante que é distribuição do que vai ser falado.
Você pode ter, beleza, essa pessoa é mais estruturada, essa pessoa é mais caótica, essa pessoa dá muita análise, essa pessoa não dá tanta. Ok, você sabe isso tudo. Ó, passamos essa parte. Dinâmica de dupla. A dinâmica de dupla dentro de cada debate vai ser diferente, porque é muito sobre o que você sabe falar sobre e o que você não sabe falar sobre. Mandar uma pessoa explicar uma teoria que ela nunca conheceu, que ela não tem nem ideia do que é, num debate equilibrado, provavelmente vai dar errado. Provavelmente ela vai esquecer de mencionar uma palavra muito importante. Provavelmente ela não vai conseguir desenvolver o ponto certo ou dar o foco certo, ao menos que você gaste muito tempo do prep nisso. E aí você tem um caso muito voltado a essa ideia. Mas se for uma coisa que está passando pelo seu caso, que está relacionada ao seu caso, distribuir para a pessoa que sabe melhor explicar aquilo é a resposta mais lógica. Existem casos em que isso não vai funcionar? E existem casos em que você vai precisar mudar de estratégia? Sim. Mas, em geral, você sabe falar mais de economia? Você fala de economia, então, sabe? E acabou. Tipo, mas vai ficar melhor estrategicamente se isso vier no final do discurso do adjunto. Quase nunca argumentos relevantes deveriam vir no final do discurso do adjunto, ao menos que você queira desgraçar a capacidade de engajamento do debate. E a gente está aqui para debater o melhor debate. Então, pensar a distribuição da dupla com a melhor execução do argumento consegue garantir um destaque, uma memória melhor para aquele argumento. Conseguir distribuir o tempo de argumentação para que a melhor pessoa a responder pontos de informação fique com mais tempo disponível para ceder mais pontos de informação, consegue fazer com que você tenha um melhor desempenho enquanto dupla e você fique mais marcante dentro do debate. Fazer com que haja tempo dentro do discurso de vocês dois, para vocês mudarem um pouquinho de ideia ao longo do debate sobre quem vai fazer o quê, também pode fazer muita diferença. E aí, essa passagem de argumento, e você tem um argumento em si, você quer passar ela para outra dupla, isso precisa acontecer de um jeito que funcione para vocês. Essa comunicação do que o argumento tem que acontecer de um jeito que vai fazer de fato a sua dupla entender o que o argumento é. Não adianta você explicar do jeito que está na sua cabeça. Você tem que explicar do jeito que estaria na cabeça da outra pessoa, caso ela tivesse pensado nisso. Esse é o seu objetivo quando você está dentro do prep, explicando algo para sua dupla. E aí, de novo, martelando nessa tecla. Conhecer sua dupla, senão você não vai conseguir se comunicar com ela. Porque se você explicar do jeito que está na sua cabeça e dá só o geralzão, que você não consegue explicar o argumento inteiro no prep, dá o geralzão do que é aquele argumento, e a pessoa não pensa como você, ela vai ficar olhando pra sua cara assim, tipo, tá bom, e anotar mais ou menos o que você disse e repetir aquilo meio tipo, acho que é isso aqui e pronto. Então, focar em explicar para sua dupla que você precisa que ela faça de um jeito que ela entenda é o que significa passar o argumento. Só mencionar uma coisa que você sabe que é a pessoa não é passar um argumento, é desperdiçar tempo. Nicolas, quer complementar essa parte? Independente do que está sendo passado ou não, a primeira pessoa que fala, ela ainda pode juntar o que vai ser trazido. Ou seja, se eu não consigo entender determinada teoria que o adjunto vai trazer, não significa que eu não possa ajudar nesse argumento, que é adiantar que ele vai vir no debate, ou então dizer por que ele é importante, ou por que o adjunto vai desenvolver mais alguma coisa, e pelo menos dar algum tipo de abertura para não parecer que o adjunto, especialmente no caso da primeira oposição, está fazendo o que a gente chama de backloading, que é quando o líder da oposição vai de boi de piranha e o adjunto leva todos os argumentos sem dar resposta para o primeiro governo responder e seca a extensão da segunda oposição, no caso. Isso pode ser evitado e isso, uma boa indicação é descreditada. Quando o primeiro líder, quando o líder ou o primeiro-ministro fala que o que vai vir, ou já deixa um frame importante para aquele argumento vir, e aquele argumento não é um argumento destacado, se é um argumento que a sua está trazendo, pressupõe-se que ele vai ter um contexto em que ele vai poder fazer mais sentido. Então, você pode deixar a sua dupla trazer um determinado argumento, determinada análise, se vocês quiserem ter esse tipo de palavra no movimento o tempo inteiro, mas é bom que o argumento seja dentro do caso que você tem como dupla de primeira metade, porque não adianta você trazer um caso, um argumento à parte, se esse argumento à parte ele não vai ser muito bem creditado. É importante que ele venha dentro de um escopo maior, e você pode não trazer o argumento, você que fala primeiro, mas ainda assim pode fazer com que o argumento seja mais facilmente aceito pela edificação.
Então, nem tudo é sobre você necessariamente, apesar de você mandar no prep, mas é bom você saber o que você é capaz de fazer, o que você não é capaz de fazer, e abrir mão de algumas coisas também é uma função de dupla. Então, quando eu não sei alguma coisa, eu simplesmente admito. Isso faz parte da minha dinâmica de dupla, de tipo, olha, isso aqui vai ter que ser você. Ou então, eu preciso que você traga isso ao seu discurso. E essa questão da dinâmica de dupla, ela é muito importante também durante o debate. Porque a dinâmica de dupla também tem a ver com pontos de informação, quem vai pedir, quem vai falar, se alguém queria fazer um ponto de informação e a outra pessoa só pede na frente e tal, etc. Isso também tem muito a ver, mas especialmente quando você deveria fazer alguma coisa, você não faz, você tem que deixar muito claro para o seu adjunto o que você precisa dele, mas, não é, mas é muito claro, é muito importante que o seu adjunto também deixe claro para tipo, para você o que você precisa fazer. E se o seu adjunto fala que alguma coisa é importante, você não pode só ignorar, assim. É bom que você entenda, mas se você não entender a tempo, em alguns momentos você vai ter que confiar na sua dupla. E confiar na sua dupla é não ser um arrombado de só fazer o que você quer, ou não desenvolver o argumento, ou não dar início a um argumento que só vai vir no adjunto, e o adjunto não quer que seja visto como backloading, não é, tipo, e ele pede para você dar início à abertura, você tem que separar algum tempo do seu discurso para fazer aquilo. E se você não fizer, você ferra a dinâmica de dupla, e não é só do seu discurso, mas adjuntos também. Primeiro, a primeira pessoa que fala, ela tem bastante noção de onde está o buraco no discurso dela, e se ela fala para você que, olha, tem um puta buraco aqui, e isso tem a ver com a construção do caso e não só do argumento, é bom vocês tomarem nota também, porque um caso furado, especialmente na primeira metade, tende a não passar de um terceiro lugar. Nossa, assim, confiança de dupla, para dar um destaque nisso aqui. Se você não confia na sua dupla, por que você está debatendo, né, com ela, sabe? Se você não acredita as ideias que ela tem, se você não acha que ela tem bons instintos, e se você não acha que as ideias de desenvolvimento de argumento dela são uma boa, por que você foi nesse campeonato com essa pessoa, sabe? O que você está fazendo ali? Tipo, você realmente devia se perguntar isso, porque o nível de dano para a preparação de discurso de uma pessoa, quando você pede, fala, eu preciso que tal coisa esteja no seu discurso, senão não vai rolar o meu argumento. E aí a pessoa só não faz. E não é tipo, velho, planejei mal meu tempo, falhei enquanto debatedor, tipo, ou me organizei mal, ou aquele POI que eu aceitei me desestruturou totalmente, eu não consegui terminar. Quando você simplesmente escolhe não fazer, você está não só rompendo a capacidade daquele debate de funcionar, daquela estratégia de funcionar, mas você está criando um rancor da sua dupla que vai ficar por muito tempo. Pode ter certeza que ela vai segurar aquele rancor por muito tempo. Isso vai deteriorar todos os preps e todas as estratégias de vocês. Criar essa relação de confiança é muito importante, sabe? Tipo, se alguém te vira e fala, eu preciso que tal palavra esteja no seu discurso, tal palavra tem que estar no seu discurso. Anota gigante na sua folha e não esquece de falar, sabe? Se tal frase precisa estar no seu discurso, anota. Eu já cheguei a ponto de falar, tipo, eu preciso que tal palavra, que você chame esse argumento de tal coisa. E aí a minha dupla não tem nem ideia do que é, ela pegar o papel e ficar tipo, tal palavra, não sei se estou pronunciando correto, mas isso chama tal coisa. E aí eu chegar e explicar o que isso significa, porque eu precisava que isso acontecesse, senão eu não ia ter tempo. Funcionou, inclusive, nesse debate, era sobre o Wikileaks, a pessoa não sabia o que um whistleblower era. Mas aí funcionou, deu tudo certo. Quando a gente está construindo a confiança de dupla, a gente está inerentemente construindo uma dinâmica de dupla. Porque pedir que uma pessoa faça algo por você, ou admitir que você não sabe algo que é realmente muito importante, como o Nicolas falou, eu vou repetir também, admitir que você não sabe como explicar algo, admitir que você não entendeu muito bem, pedir para a pessoa repetir, ou falar, velho, isso não dá para mim, não sei como fazer isso, ser honesto sobre essa construção e respeitar a honestidade da outra pessoa, vai te dando muitos insights do que aquela pessoa é dentro do debate. Isso te permite, nos próximos debates daquele campeonato, ter um desempenho melhor, um prep mais eficiente, uma dinâmica mais eficiente, porque você já vai entendendo melhor como aquela pessoa organiza o próprio argumento. Então, se um adjunto pede para o PM falar algo, é porque o adjunto deriva a argumentação de um jeito tal que vai fazer sentido para você quando você vê na prática depois de executar o que o seu coleguinha pediu. Do mesmo jeito, vice-versa. Se uma pessoa se um PM identifica um buraco no próprio discurso, pede para o adjunto consertar, o adjunto conserta, você tem o PM tendo uma indicação de como o adjunto consegue
como o adjunto improvisa, como ele entende argumentos quando falados muito rápido assim, e você também tem uma percepção de como o seu PM enxerga o próprio discurso e quais as capacidades estratégicas dele. E esse tipo de conhecimento, de onde você falha, onde você acerta e como você resolve as coisas no improviso, isso também é muito importante para você saber o que você pode exigir do colega e o que não. Então, no longo prazo, não existe só uma necessidade principiológica de confiança na sua dupla, porque é um casamento, como eu estava dizendo, mas também porque no médio e longo prazo te permite performar cada vez melhor nos debates que você está indo com essa pessoa. Você vai ganhando insight sobre como ela funciona. E aí tá. Quer encerrar isso e ir para o pré-campeonato? Ou você quer falar mais coisas? Só mais um detalhe, ainda em relação ao dinâmica de dupla. A escolha de palavras é muito importante, especialmente quando você está na primeira metade, assim. Então, saber que você não quer, saber o tipo semântico que você quer colocar no debate é muito importante. Então, se o debate, por exemplo, era sobre iniciativa privada em Cuba, o que eu queria falar não era sobre economia, sobre iniciativa privada per se, era sobre liberdade. Então, eu fiz o debate ser sobre liberação, então, durante o tempo de preparação, a Luísa falou assim, cuidado com essa palavra, troca. Ou então, cuidado com essa frase. E a mesma coisa no curso dela, e etc. Então, saber escolher bem as palavras que você vai usar e o adjunto também avisar para o primeiro-ministro, olha, tipo, esse argumento seu eu entendi, mas está confuso. Ou então, esse argumento seu eu entendi, mas você está entregando ele de um jeito subótimo. Isso é importante que o adjunto e que o primeiro-ministro tenham em mente quando eles vão fazer algum discurso e saber o que eles querem falar, o que eles não querem falar. Fazer um bom argumento com a palavra errada para uma primeira metade é muito fácil de você ser ou zoado ou ignorado pela educação, ou então mal retratado pelas outras duplas do debate. Então, fazer uma boa escolha de palavra para deixar uma impressão é importante também. Não facilita para o espantalho rolar, sabe? Então, seja essa curadoria da sua dupla, de compreender qual é a melhor forma possível dela executar o que ela quer executar. Mas, enfim, pré-campeonato. Agora, a gente já falou um pouquinho sobre aquela discussão de o que você gosta de fazer, como funciona o seu prep, quais são as posições que você prefere, etc. Isso é o que eu considero essencial. Tipo, eu realmente acho que ir para um campeonato sem ter tido essa conversa pode dar muito ruim. Esse é o básico do básico. Só que tem muitas outras coisas que você pode fazer pré-campeonato para melhorar a sua estratégia, que vai impactar significativamente, principalmente a sua performance em primeiras metades. Por quê? Porque primeiras metades significa diversidade de argumentos, uma diversidade maior. Você precisa de um caso mais robusto, mais diverso, para conseguir se tornar relevante. Ele precisa ser preciso e todo conectado. Então, a sua capacidade de se comunicar sobre todos os temas que você quer abordar, no caso da dupla, precisa ser muito eficiente. Construir um repertório com a sua dupla faz uma grande vantagem na hora de fazer um prep para primeiras metades. Vou mencionar de novo o nosso prep que está aberto, que vocês podem ver depois, quem não tiver visto, que está gravado no canal do IBD. Naquele prep, vários momentos não dá para entender o que eu e o Nicolas estamos falando, porque assim, sabe a notícia que eu te mandei semana passada do Foreign Affairs? Sei, bota fé naquele vídeo do TikTok? Boto. Sabe aquela discussão que a gente teve 3 meses atrás sobre colonialismo? Sim. E esse tipo de repertório você cria conversando com a pessoa sobre temas que são possíveis de debate. Tá, eu sou eu sou uma dupla fixa, eu tenho proximidade com a minha dupla, mas eu não sou realmente amigo da minha dupla, tipo eu e o Nicolas, que a gente troca ideia sobre muita coisa, porque a gente é amigo primeiro, dupla depois. Eu espero, tá, Nicolas? Se você vier me falar que a gente é dupla primeiro amigo, depois eu vou aí te bater. Enfim, a gente tem uma facilidade muito grande de conversar sobre essas coisas, de ter esse repertório, porque veio naturalmente. A gente foi amigo primeiro e dupla depois. A gente já estava discutindo muita política e se mandando links de coisas antes de virar dupla. Então, quando a gente virou, a gente já tinha esse repertório. Como que você constrói enquanto dupla esse repertório? Você cria um jeito de compartilhar referências que seja, eu realmente acho que isso pode ser um debate,
Eu realmente acho que fulano de tal que está no CA do campeonato que a gente vai, curte muito esse tema, li essa reportagem, acho que pode ser útil. Uma coisa que eu fazia com muitas duplas que eu tive antes do Nicolas era sentar, tipo, um mês ou 3 semanas antes do campeonato, que é normalmente quando a maioria dos CAs já sugeriu a maioria das moções, e pensar o que está em alta, o que tem sido tema quente, o que, considerando vários aspectos da vida, economia, rio, política, arte, esportes, whatever, o que tem estado nas discussões, quais são os trending topics do Twitter, quais são as coisas que têm sido capas de jornal e dos jornais mais diversos. Olhando o CA Team, o que a gente acha que são temas que vão cair, o que é relevante dentro desses temas. E aí, se mandar links sobre isso, e podcasts, vídeos, e memes, porque meme ajuda muito a fixar conteúdo, tipo, compartilhem coisas engraçadas, porque é o melhor jeito de você aprender coisas. Com a dupla sobre esses temas que a gente tinha elencado. Então, tipo, 10 a 15 temas de coisas que a gente achava que poderiam cair. E a gente acertava pelo menos metade, na maior parte delas, sabe? Era sempre muito fácil fazer isso. Sempre ajudava demais a ter repertório. Ia chegar lá na hora do prep e falar, cara, aquela notícia do estado de Minas. Pois é. Ou, nossa, mano, o New York Times, aquele op-ed que eu te mandei. Sim. E ter esse tipo de coisa já definida para você conseguir mencionar uma coisa e a pessoa já lembrar de um argumento inteiro, facilita muito a você conseguir ser veloz. Porque todo o lance das primeiras metades é que você tem que ser muito veloz. Porque você tem que construir muito conteúdo e organizar esse conteúdo de um jeito coeso em muito pouco tempo, em menos tempo do que todo mundo no debate tem. Principalmente se você é primeiro governo, que é a posição mais radical. Mas a primeira oposição também tem muito pouco tempo, considerando a comparação com as segundas casas. Então você tem que ser muito, muito, muito eficiente. O que a gente está buscando aqui em estratégia é eficiência. E para criar eficiência, você tem um repertório já definido que remeta a conteúdos mais complexos, te ajudando a comunicação muito mais rápida e muito mais fácil. E aí isso também facilita para você reduzir a quantidade de vezes em que a sua dupla vai virar para você e falar: eu não entendi o que você está falando. Eu não sei isso. Porque se você está compartilhando o jeito que você está estudando com a sua dupla e ela está estudando secundariamente o jeito que você pensa no mundo, ela sabe pelo menos mais ou menos as coisas que você sabe. Então, por exemplo, eu estudo muito filosofia pós-moderna, filosofia política pós-moderna. Realmente estudo muito. E eu sempre comento com o Nicolas sobre coisas assim. E quando saem conteúdos mais resumidos sobre o assunto, eu mando para o Nicolas. E quando eu tenho que fazer alguma coisa, tipo escrever um artigo ou fazer uma relatoria sobre alguma coisa, uma matéria que eu estou fazendo, um curso que eu estou fazendo, eu explico o que é para o Nicolas, porque aí ele vai ter uma noção. E eu sou basicamente o drive do Nicolas, então ele me manda todos os links que existem, que ele passa por, que ele vai ler depois. No Twitter, ele me marca em coisas que ele quer ler depois, para eu lembrar ele de ler depois. E ele me manda os conteúdos que ele está estudando na faculdade também. Então, eu estou ganhando vários conhecimentos em medicina que eu nunca achei que teria. E eu olho isso, mesmo que eu não tenha tempo de ler, eu passo o olho. Porque isso vai me dar uma noção do que ele está falando quando a gente estiver debatendo. E ele falar, tipo, lembra disso? Você leu? Eu vou falar, não, mas sei mais ou menos. Eu vou falar, li sim, fala, porque eu li o que eu achei mais interessante, o que eu achei mais relevante. Então, se você não tem proximidade com a sua dupla, essa ideia mais estruturada de você tentar chutar os temas do debate e vocês se proporem a mandar links sobre o assunto e discutir o assunto e até fazer preps, eu vou chegar na ideia dos preps daqui a pouquinho, sobre isso, sensacional. Se você tem mais proximidade com a sua dupla, defina que uma grande parte da amizade de vocês é discutir temas diversos. Tipo, vocês debatem não só em esportes, mas na vida. E aí, isso vai tornar tudo muito mais fácil. Tipo, bizarramente mais fácil, sabe? Você tem que se explicar, explicar as teorias e a forma como você estuda, e o repertório que você tem para sua dupla em 15 minutos, pô, bastante improvável, sabe? Pensa que apresentar um trabalho de escola em 15 minutos é bastante difícil para um debatedor, porque a gente é verborrágico. Explicar todos os argumentos que você quer trazer em 15 minutos é bem complicado. Vai, Nicolas. Guilherme, me lembra da sua dúvida depois, porque eu vou só terminar de falar isso.
E essa questão de pré-campeonato é importante porque na primeira metade você precisa economizar tempo. Então, obviamente, 15 minutos é pouco para muita coisa. Então, é bom você já saber sobre alguma coisa, ou já saber sobre o tema de um debate antes. Então, se o prep time começa realmente nos 15 minutos que você sabe da moção, realmente vai ser difícil. Então, é bom que você, ao debater China, já saiba o que você está pesquisando, já saiba alguma coisa e tenha estudado com alguma antecedência, para quando a moção sair, você saber direto o conteúdo que você quer rodar, o enquadramento e a abordagem da moção que você vai ter, ou então saber qual argumento que você vai ter que rodar, e é bom que a sua dupla também tenha estudado ou saiba alguma coisa, para ela conseguir, inclusive, apontar melhor as falhas do seu argumento, ou então conseguir saber quais casos bons que podem vir da oposição. E essa parte do pré-campeonato, é bom vocês saberem bastante o que estudar, porque em primeira metade, você tem que antever o que vai acontecer no debate, porque você tem que trazer o que é mais importante, não é só o que é mais intuitivo. É o que é mais importante, saber provar isso. Então, ter um certo conhecimento de pré-campeonato, tipo, quais são os temas que são importantes, saber o que acontece no mundo, ou então, talvez você não necessariamente vai acertar o tema da moção, mas conseguir ter conhecimento para fazer alguma refutação, ou para fazer algum enquadramento, ou então para conseguir entender algumas lógicas mais facilmente, acaba sendo muito importante. O pré-campeonato é onde, assim, se o prep time é onde eu mais acho que os debates são ganhos, o pré-campeonato é onde eu, assim, é onde dá para você saber quem vai ganhar, ou quem vai perder, ou quem vai chegar mais longe, quem vai chegar menos longe. Uma pessoa que está acostumada a trocar alguma ideia, estudar alguma coisa desde antes do campeonato, consegue chegar e ter um tempo de preparação, uma montagem de estratégia que é muito mais otimizada, mais rápido, direcionada para onde você tem que fazer para saber o que ganha o debate ou o que perde o debate, conseguir identificar isso rapidamente, conseguir ganhar essa condição de vitória. Vai, Guilherme. É só uma dúvida sobre a questão que vocês estavam falando de estratégia de dupla, de conversar pré o campeonato mesmo. Até que ponto isso vai num campeonato como o CMDLP, que a gente tem, sei lá, 9 rodadas, 5 dias? A gente continua mantendo essa rotina intensa ou é um tempo para a gente realmente descansar e pensar mais no que adaptar dentro do debate mesmo? Não, a maior parte assim, parte dessa questão do pré-campeonato, assim, você tem que, e dessa dinâmica de dupla é pré-campeonato mesmo. Então, você tem que, tipo, se preparar para, sei lá, uma semana antes do campeonato você estar de boa. Mas se durante o campeonato você tiver que conversar, é melhor que você faça isso durante o campeonato, já que, bom, você não teve tempo de montar essa estratégia como um todo. Então, é melhor que você faça isso naquele momento do que nunca. Mas, em geral, os campeonatos, especialmente como o CMDLP, eles tendem a ser muito cansativos. Então, você ter que reexplicar algumas coisas ou passar por alguns estresses durante esse campeonato de 9 rodadas acaba sendo bastante difícil. Então, eu recomendaria que você fizesse isso quanto antes, mas se for fazer durante, faz do jeito mais tranquilo possível e já saiba que talvez a estratégia não funcione no primeiro momento. Mas vocês têm 9 rodadas, então dá tempo de ajustar as coisas ao vivo. Sim, tem bastante tempo de adaptação em campeonatos como o CMDLP, mas a gente está conversando sobre semanas antes do campeonato mesmo, tipo, não 2 horas antes da rodada, sabe? A ideia é que você chegue na semana que vem já com as ideias de como dividir a parte estrutural mais ou menos definidas e já tenha algum repertório. Se não rolou, correr atrás do prejuízo durante a semana. Durante o campeonato, você pensar em repertório é bastante difícil. E durante o campeonato é mais útil que aconteçam ajustes finos na sua estratégia. Então, tipo, teve a primeira rodada, percebeu que alguma coisa não funcionou? Chama para conversar logo depois, fala, ou você percebeu que tal problema rolou na nossa comunicação ou na nossa distribuição de argumento? E aí, isso pode te atrapalhar depois, ou mudar e tal, coisa aqui, aí você conserta aqui, entendeu? Então, tipo, pensando nessa formação, só para encerrar essa parte de pré-campeonato, senão a gente vai desvirtuar, a gente precisa muito falar sobre engajamento com segundas metades, como construir o adjunto e tal, então, e já são 9 e 10. Agora, sair da formação, mandar uma mensagem para a dupla e falar, e aí, quais posições você prefere? Como é seu prep normalmente? Me manda um. Nicolas, a sua cara. Ele tem 6 anos. Você prefere fazer
PM ou adjunto? Você prefere fazer LO ou adjunto? Como é seu prep? Manda um áudio de 1 minutinho aí, contando como você prefere fazer seu prep e tal. Vamos já definir isso. Conversou um pouco disso, definiu isso mais ou menos, aí começa a mandar esses links, pensar nessas coisas e tal. Chega lá no dia, é isso. Debateu, funcionou, top. Reforça que funcionou. Não funcionou, ajusta o que não funcionou já para a próxima rodada. Beleza, tá. Falamos muito sobre dinâmica de dupla e foi até uma formação um pouco genérica de dupla, muita coisa dá para aproveitar para as segundas metades. Vamos falar especificamente sobre estar no debate e ser primeira metade. O que fazer? A gente já falou sobre a estrutura de PM do Nicolas. A estrutura de líder da oposição não é muito diferente, tirando as particularidades de definição, trocando alguma coisa para contraproposta, coisas do tipo, reframear em vez de enquadrar, blá, 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 blá. Ok. Vou falar um pouquinho agora, um pouco mais aprofundado, de como construir o seu adjunto enquanto o debate está rolando. Por quê? Porque, como a gente já falou, o adjunto precisa apoiar muito a construção do discurso da primeira pessoa da dupla. Ela tá nos 15 minutos para construir o que vai ser o caso que vai ser primeiro apresentado, para definir quais são os fardos que aquela pessoa precisa levar, para enquadrar tudo muito bem, para perceber buracos e consertar esses buracos, e para começar no seu prep, começar a delimitar qual é o seu caso e quais são as coisas que você vai falar. Bem na ideia do o que não dá tempo do PM, o que não dá tempo do LO, você vai falar, essa é a primeira coisa que você vai definir. E aí depois começar a pensar quais são as outras coisas e as prováveis refutações e qual que é o tempo que você precisa de engajamento, considerando quem que é a dupla que está disputando com você diretamente. Então dá uma olhadinha lá no tab, tenta ver quem é a dupla, se você conhece a dupla, já começa a pensar coisas possíveis que eles podem trazer, já começar a pensar em respostas. Nesses 5 minutinhos finais aí que o seu líder vai estar organizando o discurso, organizando a folha, revisando as coisas, já começar a pensar nessas coisas. Sentou no debate, atenção difusa. Você vai com uma orelha escutar o que o seu coleguinha está falando e com o resto todo do seu corpo focar em montar o seu discurso. Então você não pode ignorar o discurso da sua dupla, já vi muita gente fazendo isso, normalmente dá muito errado. Você precisa saber o que a sua dupla falou para complementar ela bem. Tipo, isso deveria ser óbvio, mas não é. Então, é muito importante que você preste atenção na sua dupla, mas ela não pode ser o principal foco da sua atenção. O principal foco da sua atenção é construir o seu discurso. E essa construção do seu discurso, ela é muito solitária. E é muito por isso também que o adjunto é sobrecarregado. Porque ele vai fornecer argumentos para o PM e depois tem que bolar mais argumentos para si mesmo. Então, ele vai fazer quase que 2 discursos, ou pelo menos 1,5 ali. E assim, você precisa otimizar muito bem o seu tempo para tentar preparar o máximo de coisa possível durante o discurso da sua dupla. Então, são 7 minutos para estar quase tudo definido. O que vai entrar depois é a refutação. Atenção especial aos pontos de informação que são feitos para a sua dupla, ao que a sua dupla poderia ter desenvolvido melhor e você percebe que você precisa consertar, e ao caso central do líder da oposição. Porque você não vai ter muito tempo para destrinchar argumento por argumento. Você precisa construir muita coisa. O adjunto, principalmente o adjunto do governo, precisa construir muita coisa, senão você se torna muito irrelevantes rápido, porque é muito difícil um discurso de PM sobreviver às 4 críticas que ele vai receber. Então, você precisa trazer muito material novo, garantir que você está consertando e blindando bem e eliminando as refutações que o líder da oposição trouxe, afastando totalmente tudo que foi falado ali. E aí, conseguindo construir isso, você vai deixar um espacinho no seu discurso para pontos de informação da segunda metade e para refutação do líder da oposição. Se você é adjunto da oposição, você precisa deixar também um pedacinho para refutar o adjunto do governo, que provavelmente vai trazer bastante conteúdo, um pedaço para receber pontos de informação do segundo governo e um pedacinho final para fazer um mini whip da primeira metade que garanta a relevância de vocês. Num debate bem equilibrado, em que você consegue ter casos relevantes, sem essa reorganização do debate no final do adjunto da oposição, é muito difícil que você consiga se colocar como muito relevante. Porque vai acontecer muita coisa nas segundas metades se o debate estiver bem equilibrado, e para o adjudicador depois comparar bem o seu discurso, é muito fácil que ele se perca. Então, destacar
destacar a relevância da sua dupla como um todo, ligar os pontos de coesão, fortalecer o que é o seu caso e como vocês resolvem o problema que o seu coleguinha destacou bastante no início do discurso dele, recuperar isso e responder o debate de acordo com o que já aconteceu, com as refutações que foram feitas, com os reenquadramentos que foram feitos, com as análises que foram trazidas, é bastante essencial para organizar e marcar quem vocês são na cabeça do adjudicador. O líder vai apresentar vocês. Você, como adjunto, tem que garantir que o adjudicador lembre quem vocês são. Então, você reforça o que aconteceu a cada momento do seu debate. Então, o ideal de um discurso de adjunto, o ideal da preparação do discurso de adjunto, é que ela leve em conta tudo que a primeira pessoa falou e recupere para fortalecer. Se você meio que ignora, não menciona muito, ou considera que está feito, então agora é bola para frente, o discurso do seu líder, você acaba ajudando que ele caia na irrelevância da memória do adjudicador. Tem uma hora de debate. Lembrar exatamente o que a gente falou uma hora atrás é difícil sem consultar suas notas. E mesmo consultando as suas notas pode ser difícil. É trabalho do adjunto garantir que a memória do PM seja tão fresca quanto a memória do WIP. E fazer isso significa uma escolha muito precisa de palavras, um destaque grande porque pro que é de fato relevante e uma boa organização de como esse clash de primeira metade, que é o clash que você consegue já prever e falar algo sobre, porque o resto você não sabe, tá garantido para vocês, enquanto dupla. Então, estruturar o seu adjunto precisa acontecer durante o debate, porque o seu adjunto é sobre a sua dupla, não é sobre você. Ele precisa levar muito em consideração o que a sua dupla falou. E tudo que você fala é a partir do que a sua dupla trouxe. Claro que você vai trazer muito conteúdo novo. Entendam o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, você traz todo o seu conteúdo novo enquadrado no caso da sua dupla. E garantindo que o caso da sua dupla é lembrado através da sua escolha de palavras. Então, se a sua dupla falou em... Vou pensar aqui. Se a sua dupla falou, no caso de Cuba, em liberdade, em vez de autonomia econômica ou competição, você vai falar em termos de liberdade e não em competição. Você vai reforçar a escolha de palavras potente que a sua dupla fez para construir argumentos diferentes, mas que são coesos e que vão trazer à memória do adjudicador o que a sua dupla disse. E isso gera essa dinâmica de dupla que funciona e que um reforça o outro, em vez de os dois acontecerem em paralelo e o adjudicador ter que somar a contribuição de vocês para ver se é mais relevante no sopesamento. Isso não é o tipo de análise que você quer que o adjudicador faça. O tipo de análise que você quer que o adjudicador faça é que ele olhe e consiga ver o caso de vocês como um bloco único, que tem 1000 coisas aqui dentro, e ele consegue relacionar este bloco único aos outros casos e cada coisa aqui dentro aos outros casos. Duas coisas absolutamente separadas acontecendo em paralelo são muito mais difíceis para o adjudicador dar o peso conjunto que elas seriam se elas fossem construídas de um jeito coeso. Entenderam? Vou até abrir o chat aqui, porque eu estou ignorando o chat. Tá, tem piadinhas do Fischer. Ou isso é uma pergunta mesmo? É uma pergunta mesmo. Tem uma piadinha e uma pergunta. Ok. Então, melhor é fazer um caso pendurado, ao menos na métrica? Seria desinteressante, por exemplo, um caso pragmático no líder e um caso princípio no adjunto? Não. Porque não é sobre os casos terem argumentos similares, é sobre eles terem apresentações similares. O que você está fazendo aqui não é fazendo um caso pendurado, é você criando uma associação mimética no adjudicador do que são os casos. Então, usar os mesmos nomes para caracterizar os stakeholders, usar palavras parecidas para nomear os seus argumentos, ou fazer referência a coisas que o seu líder disse, mesmo que o seu caso seja radicalmente diferente. Por exemplo, essa estrutura do pragmático versus principiológico é a mais clássica de separar os casos, e ela é muito útil, porque um caso principiológico é muito difícil de construir junto com o caso de pragmático, você tem que ficar fazendo 1000 concessões e embananando todo na métrica, é um saco. Então, dividir assim facilita muito a execução do caso. Ainda assim, a pessoa que está fazendo o pragmático
pode usar palavras tão potentes quanto a pessoa que está fazendo o principiológico, mesmo que elas não sejam necessárias para o caso pragmático. E a pessoa que está fazendo o caso principiológico, se ela está vindo depois, ela pode também fazer referência a todo momento além das consequências já apresentadas pelo meu primeiro-ministro, que são mais que suficientes para a gente levar esse caso. Mesmo assim, a gente papapá, e não repetir isso só no início do seu discurso para fazer o flagging do principiológico. Fazer isso, de fato, durante o seu discurso. Aí eu tenho este ponto aqui, e nesse ponto, além de todas as consequências, dá 3 nomes que fazem referência a essa consequência para o adjudicador pensar sobre elas, nós ainda temos o princípio papapá. Por quê? Porque um uso de oratória no construtivo, exatamente. O que você quer é que o adjudicador pense sobre o seu PM enquanto você discursa. Porque é isso que faz ele lembrar do PM, é ele revisitar o que o PM disse durante os discursos das outras pessoas. Se você consegue fazer com que ele faça isso no seu, isso vai fazer com que ele também faça isso quando quem te responder for te responder. E aí você consegue criar essa associação mimética, você cria a memória do adjudicador que favorece a sua adjudicação, entendeu? Acho que agora ficou mais claro. Ok. Então, tendo falado um pouquinho mais profundamente sobre como construir um adjunto que contribua para uma dinâmica e uma estratégia de dupla, a gente precisa falar sobre fechar a casinha. Só que quem é bom explicar fechar a casinha é o Nicolas, não eu, porque eu sei fazer. Mas explicar essa ideia é meio assim, fecha a casinha. É que fechar a casinha é um modelo de estratégia de primeira metade que a gente usa, assim, foi cotado pelos senatos a primeira vez, ou aprendi dentro dos senatos pelo Bernardo Rabelo, no caso, que é basicamente um primeiro-ministro que delimita o debate, ou seja, faz concessões ou mostra qual que é o foco do debate, e aqui meio que respondendo à pergunta do Fischer, eu não consigo ver tanta distinção entre princípio e pragmático, no fim das contas acho que tudo é a mesma coisa, porque tudo tem algum princípio, mas de todas as formas, tipo, nesse modelo de princípio lógico e pragmático, seria como se o primeiro-ministro fizesse um discurso para abordar as fundamentações principiológicas do caso construtivo e dos impactos que a gente vai trazer, e delimitar a casinha mesmo, ou seja, conceder, criar enquadramentos, ou definir sobre o que o debate não é, e tentar já engajar com as outras linhas, que é basicamente você fechar a casinha para o adjunto, que é uma pessoa que constrói muito e que é bastante caótica, assim, tipo, constrói para todos os lados, poder fazer aquilo, tipo, poder desenvolver a ideia do adjunto da forma que ele bem tem, saca? Então, basicamente, você fazer a parte chata e técnica do debate, fechar a casinha, para depois quem preenche mesmo e quem entrega o resto do construtivo ou a parte apelativa do debate acaba sendo o adjunto, que são pessoas como, sei lá, Renato Ribeiro, Luísa Cortes, etc. Então, você cria um discurso e uma estratégia de debate que gire em torno disso. Então, se para um argumento fazer sentido, uma determinada linha da oposição tem que ter sido previamente engajada para o argumento poder ser mais forte ainda, então você fecha a casinha, que é você blindar a casinha em relação a isso. Então você levanta as paredes e o contorno e o resto acaba sendo um adjunto. Assim, depende bastante de metáfora, mas é meio que essa filosofia de prep. Não, acho que deu. Dá para ver isso na prática, assistindo primeiras metades minha e do Nicolas, do Bernardo e do Renato também, acho que tem coisa gravada deles, é bem essa vibe, dá para ver com clareza do que está acontecendo ali, se você sabe o que é fechar a casinha. Mas assim, fecha a casinha bonitinha para a pessoa ficar lá dentro confortável e poder fazer a zona que ela quiser. É isso, essa é a ideia. Tá, a gente está um pouco em cima do tempo, mas a gente precisa falar sobre comunicação durante o debate e pontos de informação para cima das casas. Então, a gente vai falar disso, ter um momentinho para conversinha, para perguntinhas e tal, que se ficaram por aí. E aí a gente encerra, beleza? Mas, por favor, fiquem nessa parte, porque essa parte é realmente muito relevante. Comunicação durante o debate. Em debates presenciais, não sei se vocês lembram, em momentos dinossáuricos isso já aconteceu, era muito louco, seu colega ficava ao lado de você sem máscara, e tinham várias pessoas à sua volta, e todo mundo batia na mesa e falava coisas, era meio assim, sabe, muito não civilizado, e as pessoas depois saíam e podiam dar rolê, era muito incrível.
Nesses momentos, você não podia falar muito alto, porque o adjudicador te xingava. Então, uma grande ferramenta era anotar no papelzinho. Você fala uma palavra ou outra para chamar atenção e anotar a maior parte das coisas no papelzinho para comunicação. Comunicação era bastante rudimentar, então você tinha que ter bastante essa simbiose com a sua dupla para entender do que ela estava falando. Mas esses eram outros tempos dinossáuricos, e agora nós estamos no debate online, em que você consegue mandar um textão para sua dupla durante o debate, porque vocês estão discutindo no WhatsApp, ou se vocês forem inteligentes, no Telegram. E aí, você tá lá, e aí você manda um textão de meia página de Word 1 minuto antes dela discursar. Porque você é um grandíssimo filho da puta. Não faça isso. Isso não vai funcionar, sabe? Pensar o que é a discussão durante o debate, o que é a comunicação durante o debate, significa compreender o que a sua dupla tem capacidade de absorver de informação naquele momento. Ela é uma pessoa que tem uma boa leitura dinâmica, você pode mandar mais texto. Ela é uma pessoa que tem menos leitura dinâmica, você não pode mandar muito texto, você tem que mandar palavras-chave e esperar que ela entenda. Mas a comunicação durante o debate, ela tem que ser direta e essencial. Claro que dá para ficar trocando ideia e comentando o discurso da outra pessoa, e isso é ótimo. Mas quando você vai fazer uma comunicação especificamente sobre a estratégia da dupla durante o debate, ela precisa ser bastante direta para que a pessoa entenda rápido e execute o que está sendo falado rápido. Então, se ela está preparando o próprio discurso, você vai mandar o argumento mais resumido possível para ela poder pegar, entender, te responder e pedir mais explicações se ela não tiver entendido, ou já anotar na folha dela e partir para discursar. E se você está discutindo sobre pontos de informação ou sobre uma grande questão de segundas metades, você precisa ser ainda mais eficiente, porque tempo para pedir ponto de informação é quase tão relevante quanto o ponto de informação que você vai fazer em si. Um ponto de informação feito na hora errada pode ser um grande desperdício, ou pode ser algo que deixou de fazer sentido 2 minutos atrás, que você demorou tempo demais para formular. Então, ter esse timing significa ter uma comunicação rápida, ficar atento ao seu aplicativo de mensagem de escolha é o mínimo, mas saber escrever em mensagens breves e fazer a sua dupla entender e verificar com a sua dupla antes de fazer alguma coisa faz muito mais sentido do que você simplesmente sair tacando informação para ela e sair agindo no debate como se depois que acabaram os discursos de vocês, vocês agora são competidores individuais. Vocês seguem sendo uma dupla. E coordenar pontos de informações enquanto dupla facilita muito um bom resultado, porque, os dois cérebros vão pensar melhor se vocês conseguirem se comunicar de uma forma eficiente em vez de gastar tempo. Mas é claro que se você estiver se comunicando de um jeito ineficiente, aí você realmente está desperdiçando tempo e jogando fora o seu timing para fazer um ponto de informação. De novo, é sobre confiança, é sobre simbiose, é sobre construir uma relação com a sua dupla em que a sua comunicação funciona quase tão bem quanto um casamento bem sucedido de 30 anos, sabe? É essa a meta. E aí, fazer o ponto de informação, checando com a sua dupla, pode fazer com que você construa uma estratégia de ponto de informação, descubra o ponto de informação mais relevante e o momento para fazer, às vezes, segurar até o whip ou qualquer coisa do tipo, que vai ser bem melhor do que você simplesmente sair tacando e às vezes acontecer aquela coisa horrível, que é você e a sua dupla pedem ponto de informação mais ou menos ao mesmo tempo, e aí nem a pessoa que está discursando sabe exatamente para quem ceder, que é não faça. Mas, Nicolas, fale mais sobre este assunto, enquanto eu bebo água. A questão da comunicação durante o debate é bastante importante, porque tem muito a ver com ponto de informação. E a comunicação, em parte, também tem a ver com quando pedir ponto de informação. Então, por exemplo, se você é primeiro governo e você... primeiras metades. Se você é primeiro governo e você é o primeiro-ministro, acabou de discursar, durante o discurso do adjunto da oposição, muitas das vezes é preferível que você, primeiro, aponte pontos da casinha que você deixou abertos justamente para o adjunto conseguir fazer o melhor trabalho possível, ou então pensar em pontos de engajamento com a primeira oposição junto com o seu adjunto e conversar com ele durante o debate. Porque se você faz um ponto de informação para o líder da oposição, sendo o primeiro governo, não é tão importante quanto tentar melhorar o discurso da sua própria dupla, ou seja, tentar dar dicas para o adjunto sobre como ele abordar os pontos da oposição, sobre como ele, de fato, afundar o caso da primeira oposição no discurso dele, porque o engajamento que vocês vão ter com a primeira oposição, se vocês são o primeiro governo, pelo menos até o discurso do adjunto terminar, é muito maior via discurso do que via ponto de informação. Então, o tempo que você gastaria planejando ponto de informação para fazer sozinho para a primeira oposição, porque o seu adjunto vai estar muito ocupado
escrevendo o próprio discurso, compensa mais você tentar ajudar o seu adjunto a formular o melhor discurso e fazer um bom engajamento significativo com a primeira oposição, sendo o primeiro governo, do que pensar em pontos de informação para você fazer para o líder da oposição, porque muito provavelmente, se o líder da oposição fez algum deslize na contraproposta, é muito melhor que você afunde a contraproposta com uma boa análise no adjunto do que via ponto de informação, em que você, inclusive, vai dar ponto para o adjunto da oposição pensar e consertar depois. Então, às vezes, óbvio, a gente não está falando para ninguém engajar, não. Engaja. A questão é, nem sempre fazer ponto de informação é a coisa mais importante. Às vezes a comunicação durante o debate necessariamente tem a ver com ajudar a sua dupla a fazer um discurso que melhore o engajamento. Isso quando você é primeiro governo. Quando você é primeira oposição, você tem o líder da oposição, então quando você vai fazer o líder da oposição, é muito comum que o adjunto fale, olha, você tem que bater esse ponto aqui do primeiro-ministro, e muito provavelmente quando você é da primeira oposição, o primeiro governo não vai te priorizar para receber pontos de informação, então muitas vezes você não vai nem ter tempo de informação para fazer, então é preferível que você converse mais com a sua dupla para você fazer um bom líder da oposição que se oponha de fato ao primeiro governo ou à moção, preferencialmente falando. E aí, essa é a parte da comunicação que vocês vão ter como primeira metade, que tem muito a ver com a forma que vocês devem engajar com a dupla que está na sua horizontal, mas a comunicação durante o debate também é importante porque, primeiro, tudo também tem a ver com a estratégia que vocês montaram. Então, se você já fechou a casinha e se você já deixou claro para a edificação que vocês dois tinham um caso de libertação ou liberação, a comunicação durante o debate e os pontos de informação que vocês vão fazer tem que remeter ao caso que vocês construíram. Então, se vocês conseguem vender uma narrativa ou usar uma palavra que vai circular o debate durante o tempo todo, é muito mais fácil de você, primeiro, fazer pontos de informação para a segunda metade, que facilitem a adjudicação e notar o buraco que as segundas casas estão fazendo responder. Ou seja, se você já faz um primeiro-ministro que consegue, mitigar as linhas de oposição que deveriam nascer, que poderiam machucar o seu caso, se você, como adjunto, já conseguiu preencher o caso com o conteúdo que deveria ser trazido, ao ponto de vocês terem provado que libertação é um clash que está no primeiro governo, fazer pontos de informação passa a ser, de fato, derrubar o caso da extensão da oposição, por exemplo, o ponto que você faz para a extensão apontando uma falha lógica que descredibiliza o caso para a adjudicação, ou um ponto de informação que seja só sobre como a segunda oposição, ou o segundo governo, no caso, não está engajando de fato com o seu caso. E aí você precisa ter um modelo intuitivo e fácil como primeira metade. Então, se você levanta e faz um ponto de informação, olha, em nenhum momento você prova por que seu impacto é mais persuasivo ou mais provável, e você já provou que ele era pouco provável, isso está na cabeça da edificação. Então, se você levanta e fala assim, olha, seu caso é até importante, mas em nenhum momento ele é mais importante, mais persuasivo que o caso de libertação que a gente conseguiu provar, que vocês conseguiram provar que era mais intuitivo, provável e mais relevante, tudo isso acaba interferindo também na lógica de ponto de informação. Então, tanto de levantar pontos seus, que se vocês fizeram um bom caso, não vão estar bem respondidos ou que vão estar mais bem provados no caso de vocês, ou pontos de informação que devam ser para desconstruir o caso de outras duplas. E aí é onde a comunicação entra no seu ápice, que é quando vocês têm que escolher qual ponto de informação fazer, ou estrategicamente qual é a coisa que vale mais a pena de ser feita. Então, se a Luísa faz ponto de informação melhor do que eu vou escrever o ponto de informação para ela, para conseguir deixar uma ideia mais clara possível, e ela vai fazer a ideia. Ou então, se eu consigo ter uma ideia, mas não consigo falar muito bem, a Luísa vai fazer o ponto de informação porque ela é mais clara, ou se eu sei que eu vou ter que fazer o ponto de informação, a Luísa vai escrever o ponto de informação para mim, porque ela sabe que eu gaguejo qualquer outra coisa do tipo. Então, conversar para vocês definirem qual vai ser a estratégia que vocês vão usar durante os 15 segundos de ponto de informação é chave para vocês saberem definir alguns clashes. Então, o ponto de informação, cara, você nunca vai conseguir ganhar um debate no ponto de informação de, tipo, refutar um caso com 15 segundos. Então, pelo amor de Deus, não tentem. Agora, se você é a primeira metade, a coisa que você pode fazer é desequilibrar clashes para adjudicação. Então, por exemplo, no debate que a gente está se referenciando o tempo todo, e se vocês verem essa informação, vale a pena vocês buscarem o debate da semifinal do Open Brasil, vocês vão ver que, para o líder da oposição, a gente não faz ponto de informação. Mas, enquanto a adjunta da oposição discursa, a gente planeja o ponto de informação para saber qual clash a gente quer levantar no debate. A gente faz esse ponto de informação para reiterar o fato de que a primeira oposição não ia conseguir responder esse fardo. E se a primeira oposição não conseguir responder esse fardo, esse ponto de informação sinaliza para a adjudicação que vocês estão ganhando um determinado clash. Então, reiterar o seu próprio caso e falar assim, como que, tipo, supondo que o que vocês estão falando é verdade,
como vocês respondem a tal coisa que estava no nosso caso. A parte que estava no nosso caso você não fala, mas se a pessoa não consegue responder o ponto de informação, é auto-evidente que naquela comparativa vocês estão perdendo. Então, por um primeiro governo, fazer um ponto de informação assim, para tirar a primeira posição do debate, te coloca em terceiro lugar. Fazer um ponto assim, bem feito, para a segunda posição, deixando como que há um buraco, no caso da segunda posição, que não responde, que não endereça ao seu, supondo que o seu caso está fechado, está centralizado, então, você já tira a segunda posição do debate, então você está pelo menos em segundo lugar, por exemplo, nessa comparativa. Então, saber como você faz os pontos de informação, o que você vai reiterar e qual estratégia você vai rodar é importante. Porque se você não fecha a casinha, se você não preenche a casinha, se você deixar muitos buracos, não tem como você fazer um ponto de informação decente, porque o seu caso vai ser uma merda. Então, se você tem um caso merda, a probabilidade de você fazer um ponto de informação e ser bem respondido e cair para quarto, quando você deveria ser um terceiro, é muito maior. E aqui a gente está partindo do pressuposto que a adjudicação é a pior possível com as primeiras casas, que realmente é mesmo. Então, tipo, não vão lembrar do seu caso, talvez não olhem para suas notas repetidas vezes, não vai estar tão fresco na mente delas. Então, ter uma coisa semântica que delimite o debate, ou fazer pontos de informação que remetam ao caso que você criou e que deixem claro para a mesa como que você ainda está relevante, porque ainda a segunda posição não conseguiu responder o seu caso, são coisas que você tem que pensar na primeira metade, porque o que ganha na primeira metade é detalhe. Então, saber onde você não pode errar para induzir o erro alheio via ponto de informação, tipo, tem esse buraco no seu caso, ou você não responde ao meu caso, é uma forma de ganhar na primeira metade que é muito mais simples do que simplesmente meter o louco. Então, gente, para finalizar aqui, só dando uma recapitulada, a gente falou sobre muitos tipos de estratégias diferentes que dá para usar. A gente falou sobre coisas para vocês fazerem antes do debate, coisas que são treino, conversas para se ter, jeito de falar com a sua dupla, jeito de se comunicar durante o debate, formas de organizar o seu caso, formas de construir o seu caso durante o debate, de consertar o seu caso quando ele tem um problema. Mas aí, se eu não conheço a minha dupla, não sei quem ela é, eu vou debater com ela semana que vem no CMDLP, tem algum debate dela gravado? Você pode assistir esse debate? Assista para pelo menos ter uma noção e ajudar nessa comunicação. Não tem? Chama ela agora e pede para ela conversar com você um pouco sobre como ela é no debate. Qual é o estilo de fala? Fala mais devagar? Fala mais lento? Fala mais rápido? Analisa mais, analisa menos? Poucas ideias, tipo Nicolas, ou verborrágica, que nem eu, sabe? Tipo, vejam esse tipo de coisa e cheguem com isso mais ou menos alinhado. Vocês têm 8 dias, dá para fazer muita coisa em termos de comunicação, e dentro do debate, igual a gente falou agora, dá para fazer muita coisa em termos de comunicação também, sabe? Tipo, priorizem serem coesos com a dupla de vocês, confiarem na dupla de vocês e tentar ser o mais eficiente possível. Porque isso já vai jogar ambos os discursos lá para cima e ajudar vocês a ter resultados melhores nos debates. O último conselho é: assumam o pior da adjudicação, façam o trabalho dela por ela, porque isso também joga vocês para cima. E a gente realmente tem um problema de desvalorização de primeiras casas, que vai demorar para ser consertado. Até lá, a gente faz o nosso trabalho e se esforça mais, beleza? Dúvidas? Comentários? Biscoitos? Xingamentos? Xingamentos vocês dirigem ao Nicolas e biscoitos para mim, por favor. Eu tenho só bolacha, porque biscoito não existe. Mas foi uma excelente informação. Gostei bastante, até várias ideias que não tinha pensado. Pô, então de parabéns mesmo. Obrigada. Tô usando biscoitos Elisa Cortes, tá vendo, Dani?